Trabalhando com a Lei. Princípios poderosos para uma vida abundante. Autor, Raymond Hallowell. Título original em inglês, Working with the Law. Tradução livre, Misael Mitchell. Este livro é carinhosamente dedicado a toda a humanidade e àqueles que contribuíram de alguma forma para tornar isso possível. Seu amor, seu favor, seu apoio, encorajamento e inspiração estão todos dentro dessas capas. Estou em dívida com você. Estudantes por muitos anos vieram para essa escola pedindo uma melhor compreensão de Deus e desejando conhecimento da melhor maneira para tirar o máximo proveito da vida. Eles ouviram falar de Deus como estando longe, quando Ele está tão perto de nós quanto o ar que respiramos, mais perto do que nossas mãos e pés. Eles ouviram falar de Deus das seguintes formas: amor, mente divina, inteligência divina, Jeová, Deus, Senhor, primeira causa, substância primordial, entre outros nomes. Sendo de uma mente analítica, também eu quis conhecer os fatos de uma verdade. Se é uma verdade, há fatos a serem obtidos, e eles podem provar a si mesmos, não apenas no espírito, mas de uma maneira muito prática. É minha intenção apresentar estas lições de uma forma simples, sem palavras de alto nível ou declarações vagas que soam bonitas e promissoras. Os termos acima mencionados são todos sinônimos. Eles significam uma e a mesma coisa. E eu escolho usar um nome mais simples que todos entendam. Chamarei a forma que Deus trabalha em nossas vidas de lei. Interpretar a lei de várias maneiras deve trazer isso mais claramente ao nosso modo de pensar. Então, enquanto nos esforçamos para trabalhar com a lei, estamos vivendo mais perto de Deus. E essa vida traz uma compreensão melhor. À medida que você cresce em conhecimento e é capaz de formar melhores opiniões, não hesite em mudar seus pontos de vista. Lembre-se, o homem sábio muda de ideia, o tolo nunca. Não pode haver progresso se não houver mudança, crescimento e renovação. Deve haver um fluxo constante de novos pensamentos, pensamentos melhores e pensamentos mais verdadeiros para assegurar a progressão na vida. Assim que perceber melhor, solte o velho, segure o novo. Continuar a apegar-se ao velho e ao inferior quando o novo e o superior estão à mão é retardar o crescimento. E a essa causa podem estar localizados muitos dos males do homem. Prossiga para usar seu corpo docente mental e cuide para que ele não use você. Domine sua mente e guia de maneira inteligente. Isto é, exercite com discernimento sua maneira de pensar. Aprenda a pensar como se deve pensar. Dê uma vida mental aos assuntos que são absolutamente essenciais para o seu bem-estar e o equilíbrio de seu pensamento para temas de beleza, verdade e progresso. Em outras palavras, conviva com o ideal, mas não negligencie a prática. Aponte para ajustar os dois e se esforce para realizar no exterior o que você idealizou no interior. Seus pensamentos fazem você, e seus ideais, princípios ou desejos dominantes determinarão seu destino. Aprenda a usar seus poderes, a menos que você queira ser usado por eles. Faça um esforço diário para usar o conhecimento que você adquiriu. Tente melhorar todas as suas opiniões, esforce-se para obter uma concepção mais verdadeira e ampla de cada uma das suas opiniões pessoais. Esse processo envolve esforço, mas toda essa disciplina mental é altamente construtiva. Isso leva a um aumento constante do poder da mente, e é a mente que mais importa entre as realidades da vida. Você pode ocasionalmente errar. Estamos todos inclinados a fazer isso, ainda mais se estivermos nos primeiros passos de nosso desenvolvimento mental. No entanto, aprendemos com os nossos erros. Então, pelo uso constante de nossa inteligência, fazemos com que nossas faculdades se tornem tão fortes e alertas que, com o tempo, somos capazes de evitar mais erros. Os problemas do homem são de natureza mental. Eles não têm existência fora de si mesmos. E descobriu-se que quase todos cedem suas soluções quando submetidos a uma análise ampla e exata. Você pode adquirir essa habilidade estudando a lei da vida e seus modos de expressão. Então, com esforço constante, use sua faculdade de pensamento de maneiras construtivas enquanto trabalha com essas leis. Tenha boas e sólidas razões para todas as opiniões que você tem. À medida que você tenta encontrá-los, muitas de suas visualizações antigas ficarão em pedaços. Forme ideias claras e definidas a respeito de suas convicções, a respeito de por que você faz o que faz e por que você pensa como pensa. Tal prática é como conduzir uma limpeza mental da casa. A prática do pensamento claro tende a esclarecer a mente, tonifica as faculdades, aguça as percepções e dá uma compreensão mais forte e melhor dos fundamentos básicos para uma vida maior e mais rica. Pensamento claro e exato é uma necessidade muito grande. É, de fato, o meio seguro de avançar tanto no material quanto nos planos espirituais. Uma linha de distinção, no entanto, deve ser traçada entre o mero pensamento superficial, isto é, o pensamento comum, trivial, e o pensamento real, que está associado à compreensão da verdade. O último é o pensamento profundo, que desperta poderes adormecidos, acelera as percepções e leva à ampliação do entendimento. O primeiro é apenas uma fase passageira da atividade mental, enquanto o segundo governa a vida do homem. O pensamento superficial que damos aos deveres comuns e pequenas coisas da vida cotidiana não é o pensamento que forma o nosso caráter, desenvolve nossa mente ou muda nosso destino. É o pensamento positivo, profundo e penetrante que vem da profunda e forte convicção nascida de uma percepção superior e de uma compreensão mais clara da verdade. A ideia superficial não é o pensamento real. As convicções internas que controlam os objetivos, desejos e motivos da pessoa constituem o pensamento real do indivíduo e determinam totalmente o curso de sua vida e seu destino pessoal.
Os psicólogos nos dizem que todo indivíduo é controlado por suas convicções, esteja ele ciente disso ou não. Tais convicções determinam em grande parte a natureza de seu pensamento. O pensamento interior vindo do coração representa os verdadeiros motivos e desejos. Estas são as causas da ação. Se suas ideias ou convicções forem saudáveis e verdadeiras para sua natureza superior, tudo estará bem, e ele refletirá algo sobre a harmonia, a beleza e a utilidade de suas visões construtivas e superiores em sua vida pessoal. Se suas convicções ou ideias não forem saudáveis e completas, ele refletirá algo que é discordante, desarmonioso e maligno. Sempre faça questão de avançar em sua mente, sempre buscando desdobrar seu poder de pensamento e desenvolver possibilidades ocultas. Aprenda a treinar a mente para um pensamento claro e exato. Sua capacidade de fazê-lo crescerá rapidamente com exercícios e disciplina regulares. Nenhuma pessoa normal quer diminuir o poder e a capacidade. Portanto, esforce-se para cultivar sua inteligência e expressar pensamentos melhores, maiores e superiores em todos os assuntos sobre os quais você possa pensar. Existe tanto bem no mundo que pode equilibrar o mal. Portanto, você pode continuar a pensar mais construtivamente e com bons pensamentos todos os dias. Sobre si mesmo, sobre o próximo, a vida e todas as coisas naturais, para o enriquecimento constante de sua mente e a melhoria de todo o seu ser. Você não pode tirar o máximo proveito dessas lições lendo-as uma ou duas vezes. Eles devem ser lidos com frequência e estudados com atenção. Você descobrirá com cada leitura algo mais claro do que antes. Raymond Hollowell. Trabalhando a lei. O Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda planta do campo antes que estivesse na terra, e toda a erva do campo antes que crescesse. Gênesis capítulo 2, versículos 4 e 5. A questão mais importante no mundo do pensamento hoje é se um homem tem capacidade, equipamento e poder para controlar sua vida. Se ele pode ser o que ele quer ser, ou se ele é uma gota no grande oceano da vida. Milhões são afetados pelo desemprego, pobreza e carência. Eles podem ser ajudados? Onde temos milhares de lares quebrados nas rochas do matrimônio, tal violação pode ser reparada? Milhões de pessoas se queixam de doença e desordem em inúmeras formas. Tudo isso dá origem à crença de que somos vítimas de circunstâncias sobre as quais não temos controle. Tal crença faz de nós fatalistas e viciados kármicos, em vez de mestres e controladores de nossos destinos. Uma crença fatalista é contagiosa. E quando o homem se submete à sua influência, acreditando que as circunstâncias ao seu redor são mais fortes do que o poder dentro dele, esse homem é derrotado antes que a corrida seja executada. Na história da raça humana e da biografia do homem, há uma longa lista de evidências de que o homem supera as circunstâncias e enfrenta seus problemas de vida. Tanto a evolução quanto a antropologia fornecem a verdade de que o homem é responsável pelo que ele é. Ele tem poder para controlar suas circunstâncias. E usando esse poder, ele cria outras circunstâncias mais necessárias em sua subida ascendente. No entanto, alguns, não seguros de que criamos nossas circunstâncias, tendem a pensar que são causados por hereditariedade, karma, meio ambiente ou muitas outras coisas externas. Estas são as razões que eles pensam ser o fator dos nossos fracassos. Eles acreditam nas limitações naturais da vida. Eles vivem na convicção de que, como somos, devemos permanecer. Eles têm certeza de que o que é para ser, será. Os cientistas, por outro lado, buscam nos mistérios da vida humana revelar-nos um maravilhoso mundo de poder, possibilidade e promessa. Eles nos dizem que a mente é a causa criativa de tudo o que acontece na vida do homem, que as condições pessoais são os resultados da ação do homem, que todas as ações do homem são o resultado direto de suas ideias, que nunca fazemos qualquer tipo de movimento até formarmos primeiro uma imagem ou plano na mente. Esses planos ou ideias são poderosos e potentes, são as causas, boas, ruins ou indiferentes, dos segmentos e efeitos, que por sua vez correspondem às suas naturezas. Eles nos dizem que essas ideias liberam uma tremenda energia. Assim, quando aprendemos a empregar nossas mentes construtivamente, usamos corretamente esses poderes, forças e faculdades ocultas. Isso, segundo os cientistas, é a chave para o sucesso na vida. Existe um mundo interior maravilhoso que existe dentro do homem. E a revelação de tal mundo capacita o homem a fazer, alcançar e ter qualquer coisa que ele deseje dentro dos limites da natureza. O famoso gênio literário inglês William Shakespeare escreveu: "A falha, caro Brutus, não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos, que somos subordinados." Os grandes dramaturgos gregos, com sua percepção notável, sempre viram as causas de algum destino externo que provocaram a queda de seus personagens. Mas Shakespeare viu algo dentro do homem, como a causa de seu fracasso ou sucesso. Sempre os personagens lutavam com o eu interior, como se o dramaturgo estivesse dizendo: "Você é o mestre de sua circunstância. Invoque seu poder, iniciativa e genialidade, e seja o mestre. O destino está em suas mãos. Determine-o." Se todo homem tem o poder e o privilégio de determinar sua fortuna, qual é esse poder? Como podemos reconhecê-lo? Se todas as condições são o resultado de nossas ações, e todas as ações são o resultado ou o fruto de nossas ideias, então nossas ideias devem determinar as condições em nossas vidas diárias. Uma ideia é um pensamento ou um grupo de pensamentos. Uma ideia é uma imagem ou uma visão na mente. Deve ter havido uma ideia, uma imagem mental de todas as realizações e invenções bem conhecidas. Desde o começo, esse é o plano criativo.
Lemos no primeiro livro da Bíblia que o grande arquiteto, Deus, viu um padrão ou ideia acabado antes de crescer. Havia uma imagem mental estabelecida dentro da mente do Criador, antes de se tornar uma realidade do lado de fora. Em alguma forma de criatura, o Senhor Deus fez a terra, e os céus, e toda a planta do campo antes que estivesse na terra, e toda a erva do campo antes que crescesse. Todo arquiteto e construtor segue o mesmo plano, esteja ele construindo ou planejando uma casa, uma ponte, uma instituição ou sua própria vida. Todo homem é seu próprio designer e construtor. Como o Criador, ele faz suas criações antes de se materializarem do lado de fora. Todos os medos de doença, pobreza e velhice são impressões, ideias e imagens mentais, muito antes de se tornarem realidades dolorosas. Toda ideia e quadro mental deve produzir, segundo seu próprio tipo, se a imagem é boa ou ruim. A lei determina isso. A lei não questiona ou desafia o tipo de imagem que damos a ela. Só sabe que deve pegar o que é oferecido ou plantado e então prosseguir para materializá-lo em uma forma visível. Alguns homens podem visualizar grandes realizações de engenharia, mas não sabem que, pelo mesmo método, podem superar suas doenças e se desesperar e desfrutar da saúde e da felicidade que desejam. Engenharia mecânica é o mesmo que engenharia mental. Ambos são dependentes totalmente de uma inteligência criativa. A fotografia mental, assim como a fotografia mecânica, produz exatamente o que ela vê. Uma foto de uma pessoa feia nunca acaba parecendo um vencedor do concurso de beleza. Nem a pessoa pequena e baixa parece alta e grande em uma fotografia. Uma imagem de alguma coisa preta não será branca. Nem as ideias negativas, destruidoras, produzem resultados construtivos e positivos. Se as ideias forem negativas, elas, por sua vez, criarão resultados negativos. Eu conheci uma mulher que morava em uma bela casa em um bairro suburbano, exclusivo com todo o conforto que essa riqueza poderia fornecer para fazê-la feliz. Esta casa era uma grande casa rústica, de frente para um belo lago, com terraços verdes inclinados até a borda. Jardins floridos, perfeitamente conservados, espalhavam-se livremente ao longo de cada trilha da propriedade. Ela tinha muitos criados para ajudá-la, e, por observação, sua vida era quase tão completa quanto se poderia sonhar. Mas, com toda essa riqueza e beleza, soube-se pelos amigos que ela dizia esperar o dia em que ela se livraria da casa grande e de todos os seus problemas, e poderia morar num baú. Ela queria um quarto para si mesma, e grande o suficiente para se movimentar sem qualquer espaço extra para a poeira e para mantê-la limpa. Alguns anos se passaram. Seu marido morreu e deixou a propriedade para ela. Ela vendeu a casa e suas outras propriedades desvalorizavam-se tanto em valor por causa de investimentos imprudentes e transferências que ela tinha. Mas restava uma pequena renda. Ela foi então morar com sua irmã. E fiel a seu desejo, ela agora tem um pequeno quarto no terceiro andar e praticamente mora em um baú. Se ela é mais feliz agora do que antes, eu não sei, mas duvido. Uma coisa eu sei, isto é, ela gradualmente se guiou para o pequeno quarto e privações quando sua consciência começou a ficar pequena e limitada. Ela inconscientemente tocou o princípio criativo e forneceu-lhe ideias de pequenez, privacidade e limitação que se materializaram dentro de alguns anos. Ao assimilarmos essas ideias ou imagens mentais, nós, consciente ou inconscientemente, exercemos o poder de produzi-las. Esse processo criativo continua trabalhando dia e noite até que a ideia seja concluída. Não podemos imaginar pensamentos de pobreza, fracasso, doença e dúvida, e esperarmos, em troca, desfrutar de riqueza, sucesso, saúde e coragem. Isso simplesmente não pode ser feito. Este princípio criativo é resumido em uma frase encontrada no livro de Provérbios. Ele diz: como o homem pensa em seu coração, ele também é. Talvez você tenha lido ou ouvido essa declaração antes. Foi ensinado e exposto por filósofos de todas as idades. Você pode ter tentado provar a afirmação, tirando de sua memória todos os pensamentos negativos, mas, quem sabe, por ter se esforçado com determinação e persistência, você tenha se cansado. Então você voltou para a corrente de velhas condições e ideias, ficando talvez pior do que antes. Outros, ouvindo a afirmação, não ficaram impressionados, pois não podiam aceitar a afirmação de que todas as desarmonias da vida são resultado de suas próprias crenças, ou de seu pensamento passado cristalizado em crenças. Eles preferem jogar a culpa em coisas externas ou em pessoas. Até mesmo lançam parte da culpa em Deus. Há outros que acreditam que, no bom momento de Deus, todas as coisas acabarão por dar certo. Mas isso não é verdade. Essas pessoas estão planejando um paraíso a ser conquistado em algum momento futuro, quando na verdade é uma condição e estado de espírito a ser vivido no agora, para que então seja vivido também no futuro. De fato, a menos que seja ganho aqui e agora, nunca poderá ser obtido no futuro. Em algum momento na vida do homem, ele é forçado a contar com essa lei criativa. Não há alternativa. Todo mundo é governado pela lei, quer ele saiba ou não. Possivelmente, é a mesma ideia que alguns têm sobre a oração. Eles acham que é culpa, vontade ou desejo de Deus quando eles não obtêm a resposta que procuram. Eles usam Deus como bode expiatório e desculpa quando suas orações não são respondidas, ou quando eles são incapazes de explicar algum ato de Deus ou da natureza. A vontade de Deus será feita é uma das declarações mais sobrecarregadas e menos compreendidas em nossos dias. Alguns usam a ideia como uma muleta para se apoiar, quando na realidade deveria ser usado como uma ponte poderosa sobre a qual o homem pode atravessar os mais profundos abismos e mistérios. Se suas orações não forem atendidas, o fracasso é a culpa sua. A lei criativa está sempre pronta para responder e não pode deixar de responder quando abordada correta e sabiamente. No momento em que o homem for capaz de contatar e realizar a lei, ele desfrutará imediatamente dos benefícios da lei. É a realização da lei em ação que determina a manifestação.
Um eletricista, por exemplo, não reza e espera que a energia elétrica tome a decisão de servi-lo. Ele aprende em primeira mão as leis de condução e transmissão, a fim de saber cooperar com a lei que rege a energia elétrica. Depois de obter esse conhecimento, ele pode ir em frente e configurar o mecanismo que fornece os meios para gerar e direcionar o poder. Então ele pode ligar um interruptor e operar máquinas gigantes, criar calor, colocar em movimento inúmeros outros dispositivos ou inundar uma sala com luz. Ele pode fazer isso, não apenas uma ou duas vezes, mas quantas vezes quiser, contanto que ele não perturbe a mecânica ou viole a lei que rege a energia. O mesmo princípio é verdadeiro em todas as outras ciências, incluindo a ciência da mente. Existe um modo científico de pensar sobre tudo, de uma maneira verdadeira e correta, que impede o desnecessário desperdício de energia mental e produz os resultados desejados em todas as ocasiões. Como explicado, todas as coisas e eventos, todas as experiências e condições de vida são resultados. Todos os resultados, no entanto, variam em qualidade e em quantidade, de acordo com o grau de conhecimento possuído e na medida da atividade mental. A qualidade dos resultados produzidos pelo pensador individual pode ser boa, má ou indiferente, como pode ser determinado pela direção e escolha consciente e inconsciente. Alguns resultados são harmoniosos e favoráveis, enquanto outros são discordantes e desfavoráveis. Ou pode haver uma mistura dos dois extremos. É absolutamente essencial dar direção inteligente aos poderes criativos da mente para obter os melhores e maiores resultados em nossa esfera particular de expressão ativa. De fato, é muito importante, do ponto de vista da utilidade e do dever comum, que devemos nos esforçar para entender a mente e seu funcionamento e aprender a cultivar e desenvolver esses processos de pensamento que nos darão domínio sobre a vida e suas condições. Pensar é um processo perpétuo. É uma função criativa da vida que está sempre acontecendo. Estamos engajados nisso e estamos produzindo resultados de algum tipo a cada hora e dia em que vivemos, registrando dentro de nós mesmos os efeitos exatos de todo o nosso pensamento. Embora não possamos parar de pensar, temos o supremo privilégio de poder determinar o tipo de resultados que desejamos experimentar, regulando a forma e a qualidade de nosso pensamento. A maneira que isso é feito, de forma simples e eficaz, será explicado ao longo dessas lições. Nosso principal objetivo é despertar o indivíduo para pensar por si mesmo, cultivar seus próprios poderes e, assim, tomar o caminho seguro de autodesenvolvimento e da verdadeira cultura. A grande e óbvia verdade é que quando mudamos nosso pensamento para melhor, automaticamente mudamos nossas vidas para melhor. A psicologia moderna demonstrou conclusivamente que uma mudança de pensamento deve preceder todas as mudanças na vida e nos assuntos do homem. No decorrer de nossos estudos, descobriremos que, quanto menos desenvolvermos nossa mente, mais ela se torna materialista e menor fica nosso ponto de vista individual. E quando tratamos de desenvolver nossa mente, nosso ponto de vista individual aumenta. A angústia do pensamento, visões limitadas, convicções preconceituosas e opiniões materialistas são sinais de falta de desenvolvimento real e pessoal. Amplitude de pensamento, visões amplas e tolerantes, convicções saudáveis e concepções expansivas são sinais de crescimento e evolução mental. A mente pequena, no entanto, não precisa permanecer pequena ou subdesenvolvida. Pode crescer e expandir e, finalmente, se tornar grande. O caminho é claro e simples. À medida que você melhora e amplia suas ideias e imagens mentais, você melhora e amplia sua mente. À medida que você aspira a perceber a verdade maior, você deve inevitavelmente crescer em compreensão. Novamente, quanto maior for seu poder mental, maior e melhor será sua capacidade de conduzir os assuntos da vida para usar ao seu favor. Talvez você pergunte, se existe tal lei da mente, qual é a intenção dessa lei? Alguns podem pensar que a mente universal não tem intenção porque é impessoal. No entanto, Jesus nos diz que a mente universal tem intenções definidas. Ele diz o seguinte: não temais, pequeno rebanho. É o prazer do teu Pai dar-te o reino. Assim vemos que a intenção da mente universal é para o bem universal. Portanto, nossa intenção deve seguir a mesma direção, sabendo que tudo o que funciona para o bem universal funcionará para o bem individual, para a saúde e felicidade do indivíduo, nesse mesmo princípio. A princípio, o que abençoa o todo, abençoará todas as suas partes. Quando nossa intenção se torna uma cooperação e ajuda universal, então nos tornamos uma expressão desse bem. Isso é que é estar trabalhando com a lei. Quando a intenção do homem é a intenção de Deus, e não apenas um mero capricho pessoal, uma força é chamada à ação que dá direção ao poder mental. Quando entendemos o que é trabalhar com a lei, tudo se torna tão simples quanto apertar um interruptor para acender a luz. Nós também podemos inundar nossa mentalidade com iluminação e compreensão. Hoje ouvimos muito sobre cooperação, esforço conjunto, fusão de forças e união como uma única unidade ou equipe. Conhecemos a vantagem do trabalho em equipe em nossos jogos de esporte e lazer. É igualmente verdade com o jogo da vida. Nenhum homem pode jogar sozinho. Ele deve se conformar com a lei, e é melhor cooperar com ela do que ser usado cegamente por ela. Alguém uma vez disse: o homem andando sozinho e tendo a si mesmo como parceiro é um tolo, mas andando com Deus, que é a lei, é a maioria. Assim, quando o homem é capaz de combinar ou direcionar todos os seus pensamentos, ideias e desejos para o bem, ele será capaz de trazer um fluxo contínuo do bem. Novamente referindo-se ao Mestre Jesus, e apreciando todo o bom trabalho e milagres que ele realizou, vemos que ele nunca teve crédito pessoal pelos resultados. Ele conhecia a lei, e ao trabalhar com ela, foi capaz de realizar milagres para o assombro do público não esclarecido. Ele disse: não sou eu, mas o Pai em mim, que é a lei, que faz o trabalho.
Assim, todas as coisas trabalham juntas para os que amam o bem, que vivem a lei. Porque o amor do bem se une ao fluxo do bem e da gratidão. Todos os fracassos da vida são resultado por olharmos ao limitado mundo exterior. Todo sucesso na vida é resultado por olharmos, tomarmos partido e trabalhar com a lei através do nosso infinito poder mental. Trabalhar com a lei é o mesmo que vivê-la todos os dias em nossas mentes e vidas, como um parceiro poderoso e silencioso. Quando estamos conscientes da fonte criadora de todo o poder, passamos a perceber e a receber os muitos benefícios que nos cercam. Se você procura atalhos para resolver os problemas da vida, ou condena e culpa todas as pessoas ou coisas externas por seus fracassos e derrotas, você nunca encontrará uma vida satisfatória vivendo dessa forma. Você encontrará apenas uma existência, e nos melhores dos casos, será uma vida de variações e instabilidades. A vida com todos os bons atributos é algo que não acontece apenas para alguns grupos de pessoas. É algo que você deve criar, é algo que você deve planejar, imaginar mentalmente e pensar a respeito. Você, que está buscando amor, fortuna, felicidade e sucesso, deve entender que não é algo que você pode encontrar. Você não pode comprar nem pegar emprestado de alguém. Ninguém pode dar a você. Você deve criá-lo dentro de você. Seus desejos e ideias são como sementes que você planta no solo, mas estas são plantadas no solo da mente. Depois de plantar as sementes no pensamento, você as cultiva, alimenta e guarda bem até a época da colheita. Então colherás tudo o que semeaste, e colherás abundantemente. Claro que aquele que tem um jardim mais limpo e fértil irá desfrutar dos melhores retornos. Podemos compreender, a partir desta lição, que temos sim capacidade, pois podemos pensar, e em nosso pensamento podemos criar desejos e ideias. Nós temos o equipamento certo e necessário. Nós temos o poder, pois o poder universal da mente é dotado dentro de cada um de nós. Tudo o que podemos desejar ter e ser é nosso para podermos pedir, se aplicarmos corretamente a lei da vida, a lei da mente. Quando surge uma circunstância, não devemos andar ou pensar nela. Não devemos submeter-se a ela em servidão, mas devemos superá-la e dominá-la, exercitando a lei criativa do pensamento, e assim crescendo em sabedoria e poder. O Dr. John Murray costumava dizer: vivemos de acordo com nosso sistema de ideias. A lei do pensamento. Como um homem pensa em seu coração, ele também é. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Para a pessoa comum, a vida é um enigma, um mistério profundo, um problema complexo, incompreensível. Ou parece ser, mas se torna muito simples quando se obtém a chave. Mistério é apenas outro nome para a ignorância. Todas as coisas são mistérios quando não são compreendidas. Mas quando entendemos a vida, ela não parece mais misteriosa. O homem é um ser progressista, uma criatura de crescimento constante. Reside diante de um oceano ilimitado de progresso a ser navegado e conquistado apenas pelo desenvolvimento e cuidado de seus poderes inerentes. O progresso do indivíduo é largamente determinado pelo seu estado mental dominante, porque a mente é o fator básico e o poder governante em toda a vida do homem. É preciso ter atenção ao estado mental predominante, pois ele regulará a ação e direção de todas as forças. Faculdades e poderes cuja soma inevitavelmente determinará muitas experiências particulares e o seu destino pessoal. O estado mental dominante é composto de várias atitudes mentais que o indivíduo adota em relação às coisas, eventos e vida em geral. Se suas atitudes são mentalmente amplas, otimistas e fiéis à vida, seu estado mental predominante corresponderá e exibirá uma tendência altamente construtiva e progressiva. Como quase todas as forças da personalidade funcionam através da mente consciente de uma forma ou de outra, e como os atos mentais e físicos diários são amplamente controlados pela mente consciente, então se torna óbvio que o estado mental principal irá determinar a direção em que o poder do indivíduo deve seguir. Se o seu estado mental regente for ascendente, para cima, isto é, aspirante, harmonioso e positivo, todas as suas forças serão dirigidas para canais construtivos. Mas, se seu estado de espírito for descendente, em tendência para baixo, isto é, discordante e negativo, então quase todas as suas forças serão mal orientadas. É evidente, portanto, que, de todos os fatores que regulam a vida e a experiência do homem, nenhum exerce, talvez, uma influência maior do que o estado mental dominante. As atitudes mentais são resultado de ideias, e estas têm sua origem em pontos de vista. Portanto, buscando pontos de vista verdadeiros e naturais, pode-se obter as melhores e mais superiores ideias, e estas, por sua vez, determinarão o estado predominante da mente. Estamos propensos a acreditar mais no que vemos. As evidências do sentido são os únicos fatos que alguns aceitam, mas agora vamos perceber mais e mais que é o que acreditamos que determina o que veremos. Em outras palavras, acreditar é ver. Derrotas e falhas são, em grande parte, devidas à cegueira mental. Se alguém vivesse apenas pela visão física, o mundo dele seria muito pequeno. Se o homem vive de acordo com seus sentidos, seu maior sentido será o da visão. Assim, todo o nosso mundo se estenderia apenas até onde pudéssemos ver. Se acreditássemos no testemunho de nossos olhos, aceitaríamos muitas condições que não são verdadeiras. Por exemplo, se você olhar para um trilho de trem, observará que, a certa distância, os dois trilhos se tornam um só ponto. Os trilhos se unem, convertendo-se em um. Mas o que seus olhos viram não é verdade.
Você já testemunhou algum navio afundando lentamente conforme o mesmo se afastava do porto onde você o observava? Aquele navio não estava afundando. Nossos olhos é que enxergam uma mentira. Quando você está preocupado com algum obstáculo ou problema, apenas lembre-se de que pode ser uma ilusão dos sentidos. Talvez não seja verdade, de acordo com a lei. Na verdade, não são seus olhos que enxergam. Eles são como um par de janelas. Na parte de trás da janela há um refletor, e este refletor forma uma imagem do que você vê e configura uma corrente de onda. Esta corrente de onda segue ao longo de fios finos, chamado de nervos. Isso retransmite a imagem de volta ao cérebro. Se a imagem é comum, nossa memória a aceita prontamente. Mas se estamos olhando para alguma nova imagem, alguma nova cena, nossa memória não a reconhece, e então precisamos repetir a imagem várias e várias vezes até que ela fixe e fique armazenada na mente. Portanto, nós não vemos com nossos olhos, nós vemos com a nossa mente. O pensamento é um elemento sutil, embora seja invisível à visão física. É uma força ou substância real, tão real quanto a eletricidade, a luz, o calor, a água ou mesmo uma pedra. Estamos cercados por um vasto oceano de pensamentos através dos quais os mesmos passam como correntes de eletricidade, ou pequenos raios de luz ou ondas musicais. Você pode lançar como um piscar de olhos seus pensamentos de um polo a outro, completamente ao redor do mundo, muitas vezes em menos de um único segundo. Os cientistas nos dizem que o pensamento é comparado com a velocidade da luz. Eles nos dizem que nossos pensamentos viajam a uma velocidade de 186 mil milhas por segundo. Nosso pensamento viaja 930 mil vezes mais rápido que o som da nossa voz. Nenhuma outra força ou poder no universo, ainda conhecido, é tão grande ou tão rápido. É um fato comprovado, cientificamente, que a mente é uma bateria de força, o maior de qualquer elemento conhecido. É uma força ilimitada, seu poder de pensar é inesgotável, mas não há um em cada 1000 que esteja plenamente consciente das possibilidades de seu poder de pensamento. Nós somos meros bebês em lidar com isso. À medida que crescemos na compreensão e no uso correto do pensamento, aprenderemos a banir nossos males, a estabelecer o bem em todas as formas que desejarmos. É nosso poder de pensar que determina nosso estado de vida. Como alguém é capaz de pensar, ele gera um poder que viaja longe e perto. E esse poder cria uma radiação que se torna individual quando ele a determina. Nossos pensamentos afetam nosso bem-estar e frequentemente afetam os outros em que pensamos. O tipo de pensamento que registramos em nossa memória, ou habitualmente pensamos, é o que atrai o mesmo tipo de condições. Se tomarmos o pensamento do sucesso e o mantivermos em nossa mente, os elementos pensantes serão atraídos, pois o semelhante atrai semelhante. Somos mentalmente atraídos para as correntes de pensamento universal do sucesso. E essas correntes de pensamento de sucesso existem ao nosso redor. Nós entraremos em contato psíquico com mentes que pensam na mesma linha. E mais tarde, tais mentes serão trazidas para nossas vidas. Portanto, pessoas bem-sucedidas facilitam a chegada do sucesso a elas. É assim que a vida bem-sucedida é fundada. A lei da mente está em operação perpétua e funciona nos dois sentidos. Pessoas que insistem em pensamentos de fracasso ou pobreza gravitarão em direção a condições semelhantes. Eles, por sua vez, atrairão pessoas que aceitam o fracasso e a pobreza. Por outro lado, podemos pensar em condições positivas, em sucesso e abundância, e da mesma forma, desfrutar de plenitude e abundância. O que a mente mantém dentro de si assume sua forma no mundo exterior. Alguns pensam que devemos lidar com duas forças, isto é, para atrair o bem, devemos eliminar o mal. Mas isso não é verdade. Por exemplo, se estivermos com frio, não trabalhamos com o frio e calor para nos aquecermos. Construímos um fogo e, ao nos reunirmos em torno desse fogo, aproveitamos o calor que se prolonga e aquece. À medida que construímos calor, o frio desaparecerá, pois o frio é a ausência de calor. Para nos aquecer, damos todo o nosso pensamento às coisas que tendem a criar calor. Nós ignoramos o frio em pensar em calor e em trazer o calor. Prosperidade e pobreza não são duas coisas. Eles são apenas dois lados de uma mesma coisa. Eles são apenas um poder, usado de forma correta ou de forma errada. Não podemos pensar em abundância e depois nos preocupar com as condições desfavoráveis que podem estar aparentes. Quando pensamos unicamente em abundância, a falta, que é o seu oposto, será esquecida e desaparecerá. Todos os nossos pensamentos devem ser dirigidos àquela coisa que desejamos, para que o nosso desejo possa ser realizado. Nosso método não é manipular dois poderes. Não é lidar com o bem e com o mal, o certo e o errado, a prosperidade e a pobreza. Mas, ao seguirmos a lei do bem e nos determos naquilo que é bom, iremos realizar e conquistar somente coisas boas. A força da mente está criando continuamente, assim como um solo fértil. Para a natureza não existe diferença entre a semente de uma erva e a semente de uma flor. Ela produz e faz com que as duas sementes cresçam. A mesma energia é usada para ambos. Da mesma forma é a mente. A mente cria o bem ou o mal. São suas ideias que determinam o que será criado. Um fazendeiro que morava em Nebraska e viera de uma pequena fazenda na Pensilvânia, anos antes, nunca conseguiu se ajustar ao uso do binder, uma máquina que cortava e empacotava grãos. Ele estava acostumado ao berço da velha mão e amarrava seu grão à mão. Repetidamente, ele disse aos seus amigos: "Esse empacotador vai me pegar ainda." Ele ficava com medo toda vez que ele subia em seu assento. Um dia, enquanto eu estava lá, seus cavalos dispararam com ele e ele foi jogado para dentro da máquina. E assim como Jó,
seus medos vieram sobre ele. Levou apenas alguns anos para trazer à realidade os medos que ele subconscientemente tinha criado e aceitado. Nossos medos podem fazer muito para nós, e devemos ser mais cuidadosos com o que tememos e nos preocupamos. Anos atrás, quando a epidemia de gripe se espalhava em todo o país e muitos estavam morrendo de peste, um jornal publicou um item interessante. Em negrito, o título dizia: "Não tema a gripe". Era a legenda de um artigo escrito por um médico local que explicava que o medo era o maior inimigo da humanidade e que teria uma tendência a quebrar a resistência mental de uma pessoa e torná-la mais suscetível à doença. O mundo está percebendo cada vez mais que não nos atrevemos a pensar em qualquer medo de que venha sobre nós. Tudo o que pensamos em nossas mentes deve crescer. Por que você acha que o fazendeiro sai para limpar seu jardim e trabalha tediosamente para eliminar todas as ervas daninhas? Porque ele sabe que, se não limpar as ervas daninhas, elas crescerão mais fortes e mais duras, sufocando assim sua colheita. Se alguma condição nos prejudica, talvez seja uma erva daninha que deve ser arrancada. É importante saber que a condição é o efeito que vemos, não é a verdadeira causa que vemos. Procure com cuidado no seu profundo armazém mental para descobrir o que é essa causa. Se não podemos discernir, há outros que podem. Então, elimine a causa substituindo-a pelo tipo certo de pensamento. Isto é, se há medo, substitua-o por coragem. Se for um pensamento de doença, substitua-o por um pensamento saudável. Se é um pensamento limitado, tenha pensamentos de abundância. Então, quando substituirmos os pensamentos que são como ervas daninhas, eles irão morrer em você, pois tais ervas daninhas morrem por falta de cultivo. Enquanto permitirmos que as coisas pareçam reais para nós, estamos colocando nossa energia nisso. Estamos alimentando isso. Nós estamos mantendo isso vivo. Estamos colocando nossa fé nessa coisa, gostando ou não, e ela deve crescer naturalmente, pois a lei do crescimento está sempre trabalhando para produzir qualquer semente que plantemos. Nos meus tempos de escola, eu lembro que alguns de nós foram levados em uma festa de trote. Era um assunto puramente fraternal. Então nós devíamos ser iniciados e marcados. Quando chegaram ao meu amigo, disseram-lhe para tirar a camisa. Ele estava com os olhos vendados e eles iam marcá-lo com as iniciais do pedido. Eles o marcaram com cera quente de uma vela acesa. Agora você sabe que a cera caindo de uma vela não queimaria. Pelo menos, nunca me queimou. Mas meu amigo estava tão excitado e nervoso que ele achava que eles estavam realmente marcando suas costas com um ferro quente. Depois que voltamos para nossos quartos no dormitório, vi em suas costas uma carta perfeita, como se tivesse sido queimada com ferro quente. O homem pode impressionar seu pensamento em substância informe e fazer com que a coisa em que ele pensa seja criada de fato. Meu amigo acreditava que ele estava sendo queimado e pensou com tanta intensidade que um vergão subiu em sua carne que durou 2 dias. O homem está constantemente pensando. Ele pode mudar seu pensamento, mas ele não consegue parar de pensar. Esse poder pensante flui nele e através dele, como o próprio ar que respira. O problema do homem, então, é direcionar seu poder de pensar em canais construtivos de expressão. É um fato científico que nenhum poder pode agir sem produzir algum tipo de efeito. E quando estamos pensando, simplesmente estamos produzindo efeitos a todo momento. Esses efeitos ficam registrados e gravados em nosso cotidiano. Quando nossos pensamentos são sem objetivo e imperfeitos, criamos para nós mesmos dor e confusão. Isso é uma energia mal direcionada. Agora, a energia elétrica, quando é mal direcionada e descontrolada, desenvolve um raio, um agente muito destrutivo. No entanto, esse mesmo poder de iluminação pode ser aproveitado para se tornar um servo muito obediente e útil para o nosso bem. A primeira questão para o nosso autodesenvolvimento é: somos controlados por nossos pensamentos ou nós o controlamos? Estamos usando nossos pensamentos para ganhar? Nossos pensamentos estão nos usando para uma perda contínua? Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as coisas serão acrescentadas. Ele também disse: o reino está dentro de você. O céu é um estado de espírito. Portanto, o céu é um estado de pensamento ordenado, disciplinado e construtivo. Para ganhar todas as coisas, devemos primeiro obter um estado de espírito disciplinado, ordenado e construtivo. Você tem uma mente disciplinada? Você tem algum apetite dominante? Você é emocional? Você desabafa seus sentimentos através da impaciência, temperamento, malícia, ódio, orgulho, inveja, presunção, mentiras, desonestidade e afins? Qualquer uma das negações nomeadas, se ela controla seus pensamentos, irá atrasar as coisas boas para chegarem até você. Qualquer coisa na vida que nos domine nos torna um servo às suas ordens. Todas as nossas fraquezas e nossas carências são devidas a alguma influência irresistível que nos cega e nos impede de receber naturalmente o que iríamos receber se estivéssemos livres para recebê-las. O homem, sendo uma criatura da natureza, é dotado com o poder de superar todos esses erros, todas essas forças do mal. Esse poder é infalível em sua operação. Quando usado corretamente, pode-se dominar qualquer tentativa. A natureza não tem problemas que não possa resolver. Ela não tem problemas que não consegue remover. Todos os seus movimentos são governados pela lei da ordem e disciplina. O homem pode dizer e fazer o mesmo se quiser seguir a natureza. Se uma pedra é lançada no ar, ela cai novamente no chão. A lei diz isso. Pensamentos em nossas mentes são governados por uma lei com a mesma exatidão. A mente é a fonte e a causa das condições em nossas vidas. Portanto, é aqui que começamos a ajustar e a disciplinar nossos pensamentos a fim de estabilizar nossos negócios.
O fato de que todo problema é mental é outra razão pela qual devemos aprender a controlar nossos pensamentos para determinar nossas vidas. Mas o nosso problema é mental? Vamos ver. Se desejamos ganhar riqueza, descobrimos que não é um lugar nem um ambiente. Se assim for, todas as pessoas de uma cidade seriam ricas e as pessoas de outra cidade seriam pobres. A riqueza não é o resultado de poupar ou economizar. A riqueza não se deve a nenhum negócio, pois os homens do mesmo ramo são pobres e também ricos. É algo dentro da mente do homem que faz a riqueza, e este algo na mente do homem é a qualidade e tipo de pensamentos que ele mantém aceso. Olhe para a natureza novamente. Nós vemos que ela tem todos os movimentos bem organizados. Uma flor cortada logo murcha e morre porque foi retirada da fonte de sua vida. Se um cachorro salta de um telhado de celeiro, ele cai e sofre dor por seu ato. O instinto adverte o cão para não abusar da natureza. Será que o leão faminto na floresta fica rugindo e fazendo muito barulho para encontrar sua presa? O instinto avisa o leão para ficar quieto, para roubar cuidadosamente sua presa, para perseguir sua refeição. Estas são amostras de ação organizada que é instintiva em qualquer animal. Este instinto deve ser respeitado pelo homem. Este é o método organizado, o método construtivo. O método desorganizado seria destrutivo e negativo. O homem deve perseguir o sucesso ou qualquer empreendimento que valha a pena, semelhante ao leão que espreita sua refeição. O homem deve se esforçar para obter sucesso. Ele não cai em cima do sucesso. Apenas rugir ou gritar suas declarações não é suficiente. Quando nossas ideias são organizadas, elas estão sob nosso controle. Ou seja, nossos pensamentos são tão organizados que funcionam juntos como uma única unidade. Nossas mentes devem ser controladas em suas expressões para que todo o processo de pensamento esteja em ordem. Toda ação é o resultado do pensamento. Determinar as condições de vida e ter melhores condições na vida, primeiro devemos nos esforçar para organizar nossos pensamentos. Queremos ganhar o melhor da vida, mas não sabemos pensar corretamente. A pessoa média pensa ao acaso. Ela não tem uma imagem clara em mente para a qual possa enquadrar seus pensamentos. Se ela não tem uma imagem clara, ela não irá direcionar seus esforços diários para isso. A maior parte de seu pensamento está além do controle, caótica e desorganizada. É por isso que a decepção e o fracasso estão sempre próximos, pois eles prosperam na indecisão. Nós atraímos apenas o que pensamos ou criamos. Esta é a lei do pensamento. Para alcançar o sucesso, devemos pensar nisso, devemos trabalhar, devemos nos tornar isso. Para avançar, precisamos nos esforçar para tal. Para obter felicidade, devemos adaptar nossas vidas à lei da harmonia e da ordem. Para superar qualquer limitação, devemos organizar nosso pensamento em linhas construtivas. Se o homem desejar subir uma colina, ele não se sentará na base dessa colina e orará ao bom Deus para erguê-lo, esperando que o Senhor o recolha corporalmente e o leve até o topo, ou lhe dê um par de asas para voar. A coisa natural que ele faz primeiro é organizar seu pensamento. Ele decide que vai subir a colina, e depois começa a subir. Ele sobe constantemente, mantendo os olhos sempre no topo. Ele pode encontrar uma trilha melhor, ele pode andar por ela, ele pode recuar um passo ou dois, ele pode até cair, ele pode ter que parar para descansar, para recuperar sua força. Mas como ele mantém seus pensamentos coletados e seu desejo de chegar ao topo, ele eventualmente chegará lá. Uma mulher queria se desfazer de sua casa. Ela não conseguia entender o que estava atrasando sua resposta, pois estava orando a respeito. Já fazia algum tempo. Assim disse ela. Então perguntei, o que você faz para trabalhar com a lei? Diga-me o que você fez ontem. Bem, primeiro ela preparou o café da manhã para sua família. Então ela levou as crianças para a escola. Então ela disse que sempre passava 30 minutos com seu silêncio e sua leitura. Depois disso, a senhora Jones ligou para ela e eles tiveram uma longa conversa. Mas foi de pouca importância. Então chegou a hora de preparar o almoço. Depois do almoço, a vizinha chamou-a para ver o jardim. E ela ficou de pé e falou por cima da cerca por mais de 1 hora. Então eu perguntei, o que você fez entre esses incidentes? Ela respondeu, o que veio ao meu conhecimento que tinha que ser feito. Eu estava ocupada o tempo todo, mas de alguma forma, ela adicionou, eu nunca gostei do trabalho doméstico. Onde ela falhou? Primeiro de tudo, ela não tinha disciplina em sua mente, exceto onde os outros exigiam isso. O marido dela exigiu, a escola exigiu. Então ela pegou o café da manhã e as crianças para a escola na hora certa. Você não fez nenhum esforço para vender sua casa, afirmei. Você achou que 30 minutos de silêncio fariam isso? Em vez de organizar seu tempo e seu trabalho, você faz tudo o que vem à frente para fazer. Seu trabalho doméstico a controlava. Ela não controlava seu tempo nem seu trabalho. Ela viu a verdade. Ela voltou para casa. E a cada dia, delineou seu trabalho mentalmente. Se ela conversasse com um amigo ou vizinho, era apenas por um tempo definido, não em qualquer período de tempo. Cada dia de seu trabalho era planejado para que ela realizasse alguma coisa para se preparar para vender a casa. Várias semanas depois, chegou-me uma carta na qual esta mulher afirmou que a casa tinha sido vendida a um preço muito bom. E acrescentou, sabe, eu realmente amo meu trabalho agora. Quando o dia termina, tenho feito muito mais e não estou tão cansada quanto antes. Eu estou ensinando meus filhos a serem pensadores organizados. E você? Você vive o seu dia fazendo tudo o que vem à sua frente para fazer? Você planeja seu dia e o deixa com tarefas definidas para serem realizadas no caminho do seu objetivo? Há um tipo de pessoa que chamamos de vagabundos andantes. O outro tipo chamamos de construtores.
Um presidente de uma empresa automobilística, cuja produção de carros foi de 76 mil no ano passado, faturou mais de 1,5 milhão. Como ele fez isso? Cada dia, ele cuidadosamente planejava o trabalho de forma que sua organização se tornasse cada vez mais disciplinada e cooperativa, até que eles trabalhassem como uma única unidade. Quando foi entrevistado, ele disse que planejou mais do que o trabalho necessário para que ele estivesse sempre certo de alcançar seu objetivo. Sabendo disso ou não, ele estava em sintonia com a lei do pensamento ordenado. Se temos algum problema, é porque não estamos controlando nossas ideias. A natureza não tem problemas porque trabalha com ordem e disciplina. O autocontrole consiste em uma direção de pensamento organizada. Isto é, começamos com um objetivo ou objetivos bem definidos. Pensamos nele continuamente, não apenas por 30 minutos. Planejamos nosso tempo e trabalho para preencher nosso dia tão cheio de deveres construtivos que não há espaço para tagarelice ou desperdício de qualquer tipo para entrar. Este desenvolvimento nos permitirá avançar firmemente para o sucesso. Quando todas as coisas estão em harmonia e ordem, os problemas deixarão de ser perplexidades e os mistérios deixarão de ser misteriosos. O conhecimento e a compreensão suplantarão o medo e a ignorância, e aquilo que era invisível se tornará visível. O que era desconhecido se tornará conhecido. A vida com suas circunstâncias não é mais um enigma, mas uma interpretação clara da lei do pensamento. Somos de acordo com o nosso estado de pensamento. Nós atraímos apenas o que pensamos ou criamos. Pensamentos são coisas. Eu acredito que os pensamentos são coisas. Eles são dotados de corpos e fôlego e asas. E que os enviamos para preencher o mundo com bons resultados, ou resultados doentes. Aquilo que chamamos de nosso pensamento secreto acelera para o ponto mais remoto da Terra, deixando suas bênçãos ou suas aflições como se fossem rastros atrás dele. Construímos nosso futuro, pensando pelo pensamento, para o bem ou para o mal, mas não o sabemos. No entanto, o universo foi forjado. O pensamento é outro nome para o destino. Escolha então seu destino e espere, pois o amor traz amor e ódio traz ódio. Henry Van Dyke.